Minha professora se recusou a fazer lockdown durante um tiroteio real na escola e até bloqueou o interruptor de luz enquanto os tiros se aproximavam. Quando implorei para ela nos deixar nos esconder, ela disse: "Sente-se ou você será expulsa." Eu apenas a encarei. Isso foi há 1 ano. Na semana passada, ela foi levada de seu apartamento algemada. Eu estava na aula de história avançada da professora Silva quando o anúncio de lockdown crepitou pelo alto-falante. Lockdown, lockdown. Isso não é um simulacro. Nós fizemos esse simulacro 100 vezes desde o jardim de infância. Luzes apagadas. Se esconder no canto. Ficar quieto. Simples. Todo mundo começou a se mover automaticamente, mas a professora Silva se colocou na nossa frente com aquele olhar que ela faz quando alguém questiona sua autoridade. Voltem para suas carteiras agora. Sua voz tinha aquele tom que significava negócio sério. Eu não aprovei nenhum simulacro de lockdown hoje. Levantei a mão por hábito. Mas, professora Silva, nós devemos... Os únicos procedimentos que vocês seguem são os meus. Sentem-se ou todos vocês vão tirar 0 nas apresentações. Então ela começou todo o discurso de "estou ensinando há 25 anos", que ele sobre respeito e como a geração dela não precisava de apoio constante. Aqui está a questão sobre a professora Silva. Ela era uma daquelas professoras que era super rigorosa com coisas estranhas, mas preguiçosa com o ensino real. Ela te marcaria como ausente por chegar 30 segundos atrasado, mas daria nota 10 para todo mundo em redações que obviamente não tinha lido. Uma vez entreguei um trabalho com um parágrafo inteiro sobre Bob Esponja no meio só para testar. Tirei 9,8. Então a maioria de nós sentou de volta. Ninguém queria arriscar sua média por causa do que provavelmente era apenas outro simulacro. Mas então o anúncio se repetiu. Código vermelho. Isso é código vermelho. Todos os funcionários e estudantes sigam os procedimentos de lockdown imediatamente. Isso nunca acontece em simulacros. Eles anunciam uma vez e é isso. Meu estômago começou a fazer essa coisa estranha de revirar. A mesma sensação que tenho antes de uma prova grande que não estudei. Só que pior. Continuei olhando para a porta. O corredor ainda estava brilhante. Luzes fluorescentes acesas. Em simulacros, professores sempre apagam suas luzes imediatamente. Então ouvi. Torou como rojões, mas não. Todos os celulares começaram a vibrar ao mesmo tempo. Puxei o meu debaixo da carteira. Meu namorado Rafael estava em química 2 corredores adiante. Seu texto fez meu sangue congelar. Me escondendo no armário. Alguém tem uma arma. Onde você está? Mais textos chegando. Atrás do arquivo no escritório principal. Embaixo da mesa do professor Garcia. Mostrei meu celular para a professora Silva. Meu namorado diz que tem alguém com uma... Veja o que está acontecendo aqui. Vocês acham que podem encenar alguma pegadinha elaborada para me meter em problema? Me fazer ser demitida? Os sons de estouro estavam ficando mais altos. Mais perto. Alguém gritou no corredor. Não um grito de diversão. Não um grito de brincadeira. Isso é provavelmente a turma de teatro praticando, disse a professora Silva. Mas até ela não soava mais certa. Podia ver a turma do professor Santos do outro lado do corredor. Luzes apagadas. Sem movimento. Só escuridão onde deveria haver 20 crianças. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia digitar. Silva não deixa a gente se esconder, ainda nas carteiras. Rafael. O quê? Vá para a segurança agora. Bruno tentou depois. Doce Bruno, que nunca discutia com ninguém. Professora Silva, por favor. Isso parece real. Sentimentos não são fatos, Bruno. Sente-se. Mais correria no corredor. Muitos pés, todos indo na mesma direção, fugindo de algo ou alguém. O alto-falante crepitou de novo, mas cortou no meio da palavra. Foi quando ouvimos os tiros. Não eram mais estalos. Bang, bang, bang. Como alguém batendo uma porta de metal, mas mais afiado, mais alto, real. Me levantei. Precisamos nos esconder agora. Sente-se ou você será expulsa. Professora Silva se moveu para bloquear o interruptor de luz. Não vou perder meu emprego porque vocês crianças querem brincar. Algo em mim estourou. Não me importo. Corri para as luzes. Foi quando todo mundo perdeu a cabeça. Metade da turma correu para o canto seguro. A outra metade congelou nas carteiras, dividida entre uma vida inteira seguindo regras e aquela voz primitiva gritando perigo. Professora Silva agarrou meu braço quando passei, mas me soltei. Ela estava gritando sobre desrespeito e consequências. Vocês estão todos sendo histéricos. Essa paranoia é exatamente o que as redes sociais fizeram com vocês. Medo fabricado. Mas não estávamos mais ouvindo. Carteiras arranharam no linóleo enquanto barricamos a porta. Alguém estava chorando. Outra pessoa estava rezando. As crianças que tinham congelado finalmente se arrastaram, se espremendo no nosso canto. 23 adolescentes tentando se tornar invisíveis. Todos exceto a professora Silva. Ela ficou em sua mesa, braços cruzados, fúria irradiando dela. A maçaneta da porta chacoalhou. Todo mundo parou de respirar. A maçaneta virou. Trancada. Graças a Deus. Trancada. Uma sombra passou sob a porta. Pausou. Pudemos ouvir respiração do outro lado. Talvez fosse só meu coração batendo nos meus ouvidos. Passos seguindo em frente. Foram os 10 segundos mais longos da minha vida. A equipe de operações especiais nos encontrou 40 minutos depois. A professora Silva ainda estava falando sobre como tínhamos reagido exageradamente a um simulacro simples. E uma semana depois, finalmente descobrimos por quê. Porque foi quando nos disseram quem era o atirador. João Santos, da minha turma de inglês do 2º ano. O garoto quieto que sentava no canto de trás desenhando personagens de anime no caderno. O paramédico envolveu o medidor de pressão arterial no meu braço enquanto eu sentava na maca do lado de fora. Todo o meu corpo tremendo como se eu tivesse hipotermia mesmo sendo maio. Ela continuava checando meu pulso e perguntando se eu conseguia respirar bem. Mas tudo que conseguia pensar era sobre João passando pela nossa porta. João com uma arma. João para quem emprestei um lápis semana passada. Detetive Santos apareceu com seu distintivo e bloco de notas, agachando ao meu nível enquanto me pedia para repassar tudo o que aconteceu na sala da professora Silva. Contei sobre o anúncio, sobre a professora Silva nos fazer ficar nas carteiras, sobre os sons ficando mais próximos. Ela anotou tudo, concordando quando mencionei que liguei as luzes eu mesma. O estacionamento era um caos com pais correndo por toda parte, vans de notícias se montando, ambulâncias saindo com sirenes ligadas. Mamãe atravessou a fita policial, ainda usando seu uniforme
hospitalar, rímel escorrendo pelo rosto enquanto me abraçava tão forte que não conseguia respirar. Ela continuava tocando meu rosto, meus braços, procurando ferimentos que não estavam lá, enquanto exigia respostas da detetive Santos sobre como uma professora podia manter crianças expostas durante um atirador ativo. A mãe do Rafael estava lá também, chorando e o abraçando repetidamente enquanto ele ficava parado com um olhar vazio. Detetive Santos me levou para um local mais quieto, puxou seu tablet, me mostrando capturas de tela da minha mensagem para Rafael sobre a professora Silva não nos deixar nos esconder. Ela disse que 23 estudantes já tinham dado a mesma história, que a professora Silva continuava insistindo que era falso, mesmo depois que os tiros começaram. 2 crianças morreram no corredor de matemática, ela me contou. 3 mais estão no hospital, todos de salas que seguiram o protocolo imediatamente, exceto uma garota que foi atingida de raspão por uma bala que atravessou uma porta. O pai apareceu e assumiu o controle da mamãe, me levando para sua caminhonete sem dizer nada. O rádio ficou desligado toda a viagem para casa, e nós 2 pulamos quando uma moto rugiu passando por nós num sinal vermelho. Nossa casa parecia errada, normal demais com seu cheiro comum de café e amaciante. O pai fez espaguete, mas eu só empurrei no prato enquanto meu celular continuava vibrando com mensagens de todo mundo perguntando por que a professora Silva não nos deixou nos esconder. Naquela noite, não consegui dormir. Só continuei repassando aqueles 40 minutos várias e várias vezes. Na manhã seguinte, uma ligação automática do distrito disse que a escola estava cancelada indefinidamente. Conselheiros estariam disponíveis no centro comunitário. Mamãe ligou no trabalho dizendo que estava doente para ficar em casa comigo, mas tranquei a porta do meu quarto e sentei na cama pensando sobre como quase não fizemos a barricada, como quase ficamos em nossas carteiras como a professora Silva queria. Canal 8 tinha nossa escola em cada intervalo comercial, e então o rosto da professora Silva encheu a tela, parada na entrada da casa dela, dizendo ao repórter que manteve controle durante o caos, e seus estudantes estavam vivos porque ela não entrou em pânico. Mamãe pegou o controle remoto e jogou tão forte que rachou a tela da TV. Rafael me mandou um link do vídeo do celular de alguém da sala escura do professor Santos, mostrando todo mundo escondido e em silêncio enquanto a voz da professora Silva atravessava as paredes falando sobre medo fabricado. O carimbo de tempo mostrava 14h47, bem quando ela estava bloqueando o interruptor de luz. O vídeo teve 50 mil visualizações em 2 horas, e os comentários eram brutais. Passei o dia seguinte no meu quarto pulando toda vez que a casa rangia ou uma porta de carro batia lá fora. Mamãe trouxe sopa que não toquei, e o chat em grupo continuava explodindo sobre advogados e processos, mas não conseguia me concentrar em nada disso. Diretor Ferreira ligou naquela noite com sua voz cuidadosa de diretor dizendo que o distrito precisava da minha declaração escrita sobre as ações da professora Silva separada da investigação policial. Mamãe pegou o telefone e disse que eu forneceria através do nosso advogado, o que foi novidade para mim já que não sabia que estávamos pegando um. Na manhã seguinte, a mãe do Bruno o trouxe porque ele precisava falar com alguém que estava lá, alguém que entendia. Sentamos na minha varanda da frente e ele continuava começando frases que não conseguia terminar sobre quase ter ficado na cadeira, sobre o que teria acontecido se eu não tivesse apagado aquelas luzes. As mãos dele estavam tremendo igual as minhas. Os pais do Rafael o deixaram mais tarde naquela tarde e fomos direto para o quintal onde a mesa de piquenique ficava embaixo do carvalho grande. Ele arregaçou as calças e me mostrou os hematomas roxo escuro cobrindo ambos os joelhos de quando se espremeu atrás das prateleiras de armazenamento químico naquele armário. Sua voz ficou sem expressão quando me contou como os tiros continuavam ficando mais próximos. E ele sabia que eu estava a 2 corredores de distância, mas não podia fazer nada sobre isso. Estamos sentados lá por 1 hora, não realmente falando sobre isso, mas não falando sobre mais nada também, enquanto seus dedos catavam a madeira rachada na mesa. Dia 5 começou com mamãe no telefone marcando consultas, e ao meio-dia, ela tinha encontrado Rebecca Thompson, essa advogada especializada em casos de segurança escolar. O escritório dela no centro tinha recortes de jornal cobrindo cada parede, manchetes sobre processos de negligência e violações de segurança em escolas por todo o estado. Rebecca olhou as anotações da mamãe e disse: o que a professora Silva fez foi além de julgamento ruim. Manter estudantes expostos durante uma situação de atirador ativo foi perigo criminal. Há algo perturbador sobre como a professora Silva continua insistindo que isso tudo é falso, mesmo com aqueles tiros ecoando pelos corredores. O que faz uma professora tão convencida de que perigo real não é real quando toda outra sala já está escura e escondida? Ela explicou como outras famílias já estavam entrando com processos civis, mas acusações criminais dependeriam do escritório do promotor público. A reunião comunitária no dia 6 virou caos. No segundo que a professora Silva entrou pelas portas do centro cívico com seu representante sindical, pais começaram a gritar imediatamente enquanto ela apenas ficou lá com a mesma expressão controlada que teve durante o tiroteio, sentindo que seguiu seu julgamento profissional. Alguém jogou uma garrafa d'água que atingiu a parede atrás dela, e guardas de segurança tiveram que formar um círculo ao redor dela para tirá-la de volta. A detetive ligou naquela mesma noite com uma pergunta que fez todo o meu corpo ficar frio, perguntando se a professora Silva já tinha mencionado João Santos na aula, já que ele foi estudante dela 3 anos atrás. João Santos era o nome que todo mundo sabia através de sussurros e mensagens em grupo, mas as notícias ainda não diriam. Dia 7, manhã. Finalmente me forcei a tomar banho e trocar de roupa que estava usando há dias. Pai estava no fogão fazendo panquecas como qualquer outro domingo, mas nós 2 pulamos quando a campainha tocou. Apenas o entregador deixando um pacote, mas aquela fração de segundo de pânico estava se tornando nossa nova normalidade. Naquela noite, as notícias finalmente confirmaram o que todo mundo já sabia, mostrando a foto do anuário do João de quando se formou. Esse garoto quieto que eu vagamente lembrava do meu primeiro ano. O âncora derrubou a bomba real, dizendo que Santos tinha
tinha registrado uma queixa formal contra a professora Patrícia Silva 3 anos atrás por abuso psicológico. Mamãe pegou o celular imediatamente para ligar para nossa advogada, enquanto papai procurava através de registros online por qualquer rastro da queixa do João. Encontramos uma transcrição de reunião do Conselho Escolar de 2021, mencionando uma queixa selada de estudante contra funcionários com datas que combinavam perfeitamente, mesmo que o nome da professora Silva não estivesse listado. Dia 8. Rafael me buscou e dirigimos para o estacionamento vazio do shopping, onde apenas sentamos com o motor desligado. As mãos dele agarraram o volante até os nós dos dedos ficarem brancos e ele finalmente disse. Ela sabia. Ela tinha que saber que podia ser ele e ainda nos manteve todos expostos. Bruno começou a mandar mensagens no nosso chat da turma com informações que seus pais tinham encontrado. 3 outros estudantes da turma de formatura do João que lembravam da professora Silva tendo bronca com ele. Essa garota Melissa disse que a professora Silva reprovou João numa tecnicidade que quase custou sua formatura, e as histórias pintavam um padrão claro de mirar em certos estudantes. Dia 9, a detetive apareceu na nossa casa com uma ordem judicial para o arquivo pessoal da professora Silva agarrado na mão. Ela disse à mamãe que tinham encontrado algo, que João não era a única queixa contra a professora Silva durante sua carreira. Havia 6 outras, todas seladas e de alguma forma resolvidas sem nenhuma ação tomada. Ela precisava da minha declaração detalhada sobre as palavras exatas da professora Silva durante o lockdown. Cada coisa que ela disse enquanto implorávamos para ela nos deixar nos esconder. Sentei na mesa da cozinha com o formulário de declaração em branco da detetive na minha frente, minha caneta pairando sobre o papel enquanto mamãe fazia café no fundo. Primeira linha pedia uma descrição dos eventos, e escrevi 3 palavras antes de riscá-las. Comecei de novo. Risquei isso também. Como você coloca em palavras a maneira que a voz de alguém muda quando estão no comando há tanto tempo que não conseguem imaginar estar errados? A detetive esperou pacientemente enquanto tentei 6 maneiras diferentes de explicar como a professora Silva ficou lá bloqueando o interruptor de luz enquanto ouvíamos aqueles tiros ficando mais próximos. Finalmente, apenas escrevi exatamente o que ela disse e fez passo a passo. Sem opiniões, apenas fatos. Dia 10. Meu celular vibrou com um alerta de notícias enquanto tomava café da manhã. O conselho escolar tinha colocado a professora Silva em licença administrativa pendente investigação, o que soava bem até ler a declaração do sindicato dos professores embaixo chamando de julgamento precipitado contra uma educadora dedicada com 25 anos de serviço. A sessão de comentários já estava em 300 posts, metade a chamando de heroína por manter ordem, metade pedindo sua prisão. Mamãe fechou meu laptop e me disse para parar de ler, mas eu já tinha visto meu nome mencionado 14 vezes. Aquela tarde, diretor Ferreira apareceu na nossa porta parecendo que não dormia há dias. Ele sentou no nosso sofá e encarou as mãos enquanto contava à mamãe sobre as queixas ao longo dos anos. Pais dizendo que a professora Silva era rígida demais, dura demais, mas ela tinha estabilidade e seus estudantes tiravam boas notas em testes, então nada nunca acontecia. Sua voz quebrou quando mencionou as 2 crianças que não conseguiram sair. Dia 11 começou com meu telefone explodindo às 6 da manhã porque alguém tinha vazado um manifesto do João para um site de notícias antes do FBI poder bloqueá-lo. 3 páginas inteiras sobre a professora Silva. Como ela o reprovou na tese de formatura por uma nota de rodapé faltando. Como aquela nota o manteve fora da Universidade dos Sonhos. Como ela riu quando ele pediu uma chance de consertar. Os detalhes me deram arrepios. Datas e horários e conversas que ele gravou secretamente, construindo seu caso de por que ela merecia o que estava vindo. Nossa advogada Rebeca marcou uma reunião de emergência naquela noite com todas as 23 famílias da sala da professora Silva, espremidas numa sala de conferência do Holiday Inn. Ela ficou na frente com uma pilha de papéis e derrubou a bomba de que o distrito escolar sabia sobre a fixação do João na professora Silva, que seu terapeuta tinha mandado um aviso 2 meses antes do tiroteio. A sala explodiu com pais gritando e chorando e exigindo respostas enquanto Rebeca tentava explicar sobre leis de denúncia obrigatória e responsabilidade. Dia 12. Acordei com 47 notificações do Instagram porque a professora Silva tinha ido em algum podcast chamado Verdade na Educação e passou 1 hora se pintando como vítima da cultura woke e histeria adolescente. Ela realmente usou meu nome completo, me chamou de estudante problemática com questões de presença, distorceu o funeral da minha avó em mim, matando aula por diversão. O apresentador continuava concordando com ela, dizendo: crianças hoje são fracas, não conseguem lidar com estrutura, precisam de espaços seguros em vez de educação real. Rebeca entrou com ordem de cessar e desistir em 2 horas, mas o episódio já tinha sido baixado 12.000 vezes. Meu Instagram se encheu de estranhos me chamando de mentirosa, buscadora de atenção, atriz de crise. Alguém encontrou o número de trabalho da mamãe no hospital, começou a ligar para o posto de enfermagem, perguntando se ela estava orgulhosa de criar uma filha que destrói vidas de professoras. É dia 13. Rafael veio com seu saco de dormir e ficou no chão do meu quarto porque nenhum de nós conseguia mais lidar com ficar sozinho. Ficamos lá no escuro às 3 da manhã, ambos bem acordados, encarando o nada. Ele continuava repassando aquele dia, como podia ter puxado o alarme de incêndio da sala de química. Como isso teria evacuado todo mundo antes do João sequer começar. Os IC estavam nos devorando, mas não havia nada a dizer que faria melhor. O marido da professora Silva, que vendia imóveis por toda a cidade, começou um GoFundMe para sua defesa legal na manhã seguinte que chegou a R$30.000 em 6 horas. A descrição chamava isso de caça às bruxas contra uma professora dedicada. Incluía fotos dela em formaturas com ex-estudantes que se tornaram médicos e advogados, cuidadosamente deixando de fora qualquer um que não se encaixasse na narrativa. Pessoas de 3 estados estavam doando e deixando comentários sobre como liberais estão destruindo a educação. Dia 14, a mãe do Bruno ligou para dizer que estavam saindo da ação legal
social em grupo. Sua voz tremendo enquanto explicava que a empresa de construção do pai do Bruno tinha perdido 3 contratos grandes sem explicação. Ela continuava dizendo que não podiam provar que estava conectado, mas todo mundo sabia que o cunhado da professora Silva dirigia a maior empresa de desenvolvimento da cidade e jogava golfe com metade do conselho municipal. Daniel Correia, da minha série, me encontrou no café naquela tarde, seu telefone já fora e tremendo na mão enquanto deslizou para o assento à minha frente. Ele estava se escondendo no escritório principal durante tudo, pressionado atrás da mesa da secretária onde podia ver o monitor de segurança, e tinha gravado a coisa toda no telefone sem nem pensar nisso. O vídeo estava granulado, mas claro o suficiente para ver a professora Silva andando pelo corredor 30 segundos depois dos primeiros tiros. Não correndo, não se abaixando, apenas andando como qualquer outro dia entre as aulas, enquanto a porta do professor Santos já estava barricada e a professora Garcia tinha as crianças se escondendo embaixo de carteiras. Daniel encaminhou para a detetive Santos bem na minha frente, seus dedos se movendo tão rápido que continuavam errando botões. Dia 15, voltei para a terapia pela primeira vez desde o ensino fundamental quando meus pais se divorciaram. O escritório da Dr. Patel tinha as mesmas plantas falsas e paredes bege e aquela máquina de ruído branco que deveria ser calmante, mas só me fazia pensar em estática. Contei sobre a sombra embaixo da porta, como ainda ouço a professora Silva dizendo que estávamos sendo histéricos enquanto pessoas morriam pelo corredor. Ela escreveu notas no bloco amarelo e me pediu para descrever o que sentia no meu corpo quando lembrava. O vídeo do Daniel chegou ao Twitter antes do jantar no mesmo dia e à meia-noite #SilvaSábia estava em alta com 40 mil retweets. Pessoas continuavam diminuindo a velocidade e dando zoom onde você podia vê-la checando o telefone enquanto outros professores arrastavam crianças para salas. O carimbo de tempo claro como o dia mostrando que isso foi depois que o tiroteio começou. Vans de notícias apareceram na casa do Daniel e seus pais tiveram que levá-lo para ficar com a tia em Brasília. Dia 16. Detetive Santos me chamou para olhar as filmagens com algum especialista do estado que continuava apontando para a tela com a caneta. Ela me mostrou como não houve reação de susto quando os tiros começaram. Nenhuma surpresa no rosto da professora Silva. Apenas essa decisão calma de continuar andando. Estavam construindo um caso para colocação em perigo intencional, ela disse, o que podia significar até 5 anos de prisão. Mamãe me buscou na delegacia e dirigiu direto para o escritório do distrito, onde preencheu a papelada para me tirar para a educação domiciliar. Professora Silva andando calmamente pelo corredor, enquanto outros professores barricavam portas, é o tipo de detalhe que faz advogados esfregarem as mãos, companhias de seguro alcançarem seus talões de cheque. Ela tirou 3 semanas de férias que estava guardando há anos e me disse que não se importava com minhas candidaturas universitárias. Ela se importava com eu estar viva. E nós duas acabamos chorando na cozinha enquanto o macarrão transbordava no fogão. Dia 17. O advogado da professora Silva fez essa grande coletiva de imprensa nos degraus do tribunal com 3 de seus ex-estudantes parados atrás dele de terno. Um era senador estadual agora que continuava falando sobre julgamento precipitado e prometeu investigar a investigação. Enquanto o advogado alegava que o vídeo era manipulado e exigia análise independente. Os pais do Rafael não esperaram nada disso e o transferiram para a escola particular Santa Maria no mesmo dia. A mãe dele explicando que não podiam esperar o sistema resolver isso. Ele me mandava mensagens constantemente da nova escola, se sentindo culpado por sair, mesmo eu continuando dizendo para ele ir sair enquanto podia. Nossos telefones se tornaram essa linha de vida, nós dois acordando às 3 da manhã e mandando mensagens um para o outro, só para ter certeza que o outro ainda estava lá. Dia 18. Não consegui dormir de novo, então comecei a pesquisar a professora Silva no Google e encontrei essa thread antiga do Reddit de 2019, onde alguém perguntou: quem é seu pior professor? 3 contas diferentes a mencionaram pelo nome, falando sobre seus jogos mentais, como ela escolheria um estudante por ano para atormentar. A thread tinha sido deletada, mas a versão em cache ainda estava lá na Wayback Machine. Então fiz capturas de tela de tudo e mandei para nossa advogada. Dia 19. A reunião do conselho escolar virou caos completo quando pais começaram a gritar uns com os outros pelo auditório. Metade queria a professora Silva presa imediatamente e a outra metade achava que ela estava sendo bode expiatório, com uma mulher gritando que a professora Silva salvou aquelas crianças mantendo ordem. Então o pai do Bruno se levantou mesmo eles tendo saído do processo e gritou de volta que ela quase matou todos nós e segurança teve que limpar a sala toda enquanto pessoas ainda estavam empurrando e se cutucando no estacionamento. Rebeca Correia, mãe do Daniel, pediu ordem restritiva na manhã seguinte depois que apoiadores da professora Silva começaram a aparecer nas nossas casas, tirando fotos das nossas portas da frente e postando online com nossos endereços. O juiz disse que sem ameaças diretas era apenas liberdade de expressão e Rebeca sentou na sala do tribunal chorando enquanto o juiz explicava que tirar fotos de propriedade pública não era ilegal. Naquela mesma noite, não consegui dormir, continuei rolando pelo meu telefone, olhando todos os comentários defendendo a professora Silva. Por volta das 3 da manhã, algo dentro de mim simplesmente estourou. Peguei meu laptop e comecei a puxar as gravações de áudio daquele dia que as notícias tinham liberado. A linha do tempo era registro público agora, graças à investigação. Sincronizei as palavras exatas da professora Silva com os sons de tiros no fundo. Configurando meu telefone contra o abajur da mesa, apertei gravar e apenas comecei a ler da transcrição. Eu não aprovei nenhum simulacro de lockdown hoje. Bang! Voou dos alto-falantes do laptop. Sentem-se ou todos vocês vão tirar 0. Bang! Bang! Minhas mãos estavam tremendo, mas continuei através de cada coisa que ela disse enquanto crianças morriam pelo corredor. Quando postei no TikTok às 4h17 da manhã, não esperava nada. Ao meio-dia, tinha 2 milhões de visualizações e subindo rápido. Outras crianças da escola começaram a fazer seus próprios
próprios vídeos mostrando o que seus professores fizeram. Professora Garcia do espanhol teve todo mundo embaixo de carteiras em 8 segundos. Professor Santos teve a turma inteira no armário de material antes do segundo anúncio. Técnico Williams literalmente carregou 2 calouros que congelaram para a sala de equipamentos. Todo professor, exceto a professora Silva, teve seus estudantes escondidos em 30 segundos. As hashtags explodiram em cada plataforma. Professores salvam estudantes mostrava heróis enquanto Silva escolheu controle, mostrava nossa sala ainda sentada em carteiras enquanto tiros ecoavam. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, Rafael apareceu na minha casa sem aviso. A mãe dele o encontrou tendo ataque de pânico no banheiro e o trouxe. Sentamos na minha garagem até o sol nascer, compartilhando fones de ouvido e ouvindo playlists antigas de antes de tudo mudar. Ele continuava sussurrando a mesma coisa várias e várias vezes como uma oração. O escritório do promotor público marcou coletiva de imprensa na manhã seguinte. 23 acusações de colocação em perigo imprudente de menor, uma para cada estudante na nossa turma. Professora Silva se entregou usando terno azul marinho com todos seus prêmios de ensino pregados na jaqueta como medalhas. As câmeras pegaram cada segundo enquanto ela subia aqueles degraus do tribunal com o queixo alto e esse sorriso pequeno no rosto. A audiência de fiança aconteceu naquela tarde e o juiz estabeleceu em R$50 mil. Seus apoiadores tiveram GoFundMe rodando antes dela sequer ser processada. 2 horas e 17 minutos foi tudo que levou para arrecadar o valor total. Ela saiu daquele tribunal ainda sorrindo e parou bem na frente das câmeras. Mamãe teve que agarrar ambos meus braços e me arrastar fisicamente de volta para o carro quando a professora Silva começou a falar sobre vindicação e controle. As famílias das vítimas começaram a se reunir no centro comunitário às quartas, mas não consegui me forçar a ir. Mamãe foi em vez disso e voltava com olhos inchados toda vez. Ela apenas me abraçava extra forte e não dizia nada sobre o que ouvia lá. Bruno me mandou foto de algo que a mãe dele encontrou limpando arquivos antigos da APM da garagem. Redação do 2º ano do João com comentários da professora Silva por toda parte em caneta vermelha. A redação parecia boa para mim, mas as notas dela eram brutais sobre pensamento preguiçoso e esforço decepcionante. No final, na caligrafia perfeita dela, tinha escrito notas sobre discutir o futuro dele no curso dela. Tive Santos me ligou no dia seguinte dizendo que tinham encontrado 6 queixas a mais contra a professora Silva voltando 15 anos. Todas de estudantes homens e todas mencionando algo que os pais chamavam de manipulação psicológica. Cada queixa foi arquivada depois de reuniões a portas fechadas com a administração. A detetive soava cansada quando me disse que isso não era incomum em casos assim. Diretor Ferreira renunciou numa coletiva de imprensa de emergência que ninguém esperava. Ele ficou naquele pódio e realmente admitiu que nos falhou. Disse que a professora Silva deveria ter sido removida anos atrás, mas ele escolheu o caminho fácil. Os repórteres pareciam chocados que alguém estava realmente assumindo responsabilidade. 2 dias depois, o advogado da professora Silva entrou com contraprocesso contra o distrito escolar por R$5 milhões. Alegavam que o distrito estava fazendo dela bode expiatório para suas próprias falhas de segurança. Meu telefone vibrou com o alerta de notícias enquanto estava na sala de espera da terapeuta, e realmente ri alto da audácia. No dia seguinte, Rebeca marcou reunião no centro comunitário. Todas as 23 famílias apareceram. Ela ficou na frente com pilhas de papéis e começou a distribuí-los enquanto explicava que não estávamos apenas nos defendendo mais. Estávamos entrando com queixas criminais no Conselho Estadual e lançando processo federal de direitos civis. Pais estavam assinando papéis e trocando números de telefone, enquanto a assistente da Rebeca tomava notas no laptop. Naquela noite, não consegui dormir. Então comecei a escrever tudo num caderno velho que encontrei na gaveta da mesa. Cada palavra que a professora Silva disse durante aqueles 47 minutos foi para a página. O jeito que ela bloqueou o interruptor de luz, como nos ameaçou com zeros e expulsão enquanto tiros ficavam mais próximos. Torpatel disse: escrever ajuda a processar trauma, mas parecia mais como construir um caso. 3 dias depois, meu telefone começou a explodir com notificações sobre esse site novo. Um grupo de ex-estudantes da professora Silva tinha criado algo chamado Sobreviventes da Sala 203. Cliquei no link e vi depoimento após depoimento chegando. 37 histórias só nos primeiros dias. Crianças de 10 anos atrás descrevendo as mesmas táticas. Humilhação pública quando você a questionava. Notas misteriosamente caindo se você desafiasse sua autoridade. Jogos mentais que faziam você duvidar de si mesmo. O padrão estava bem ali para todo mundo ver. Um repórter local entrou em contato através da mamãe perguntando se eu daria a entrevista. Minhas mãos estavam tremendo quando a câmera começou a rolar, mas mantive minha voz firme e disse exatamente o que aconteceu. Como ela olhou para nós enquanto tiros ecoavam no corredor e escolheu sua autoridade sobre nossas vidas. O segmento foi ao ar naquela noite e meu telefone não parou de vibrar por horas. Bruno surpreendeu todo mundo no dia seguinte postando sua própria história no Instagram, apesar dos pais implorarem para não fazer. Ele escreveu sobre quase ter ficado sentado porque tinha mais medo da punição da professora Silva do que de morrer. Disse: ela salvou a vida dele desafiando ela. Em 3 horas, post dele tinha 10 mil compartilhamentos e subindo. O agente do FBI ligou para meus pais naquela tarde com informações novas que tinham descoberto. João tinha mandado mensagem para um amigo na noite antes do tiroteio sobre a professora Silva, o destruindo na frente de todo mundo. O amigo tinha deletado as mensagens por culpa, mas investigadores as recuperaram dos servidores da operadora. As mensagens eram explícitas sobre os planos do João e seu ódio específico pela professora Silva. 2 dias depois, notícias saíram que o marido da professora Silva tinha pedido divórcio e se mudado no meio da noite. Documentos do tribunal mostraram que ele estava planejando há meses, mas o tiroteio acelerou sua linha do tempo. Até o próprio marido estava abandonando o navio. Tive que voltar para a escola para pegar minhas coisas já que o semestre estava terminando. Sala 203,
Ainda estava lacrada com fita de cena de crime na porta. O corredor parecia errado e cheirava a limpador industrial tentando cobrir outra coisa. Peguei minhas coisas do armário o mais rápido possível enquanto Rafael esperava no estacionamento com o carro ligado. A acusação trouxe essa especialista chamada Dr. Catarina Moura, que se especializava em resposta a crises. Ela passou 3 dias revisando tudo e sua conclusão foi brutal. Professora Silva violou cada protocolo estabelecido e mostrou negligência grave que diretamente colocou nossas vidas em perigo. Apoiadores da professora Silva arrecadando R$50 mil em apenas 2 horas me faz pensar quem exatamente tem esse tipo de dinheiro e motivação para defender uma professora que manteve crianças sentadas durante tiros. O relatório dela eram 50 páginas de linguagem profissional basicamente dizendo que a professora Silva escolheu o controle sobre crianças. Então, apoiadores da professora Silva decidiram organizar manifestação no tribunal que virou desastre. Pais dos 2 estudantes que morreram apareceram como contra-manifestantes. Quando alguém gritou que Silva não fez nada errado, uma das mães simplesmente desabou, soluçando nos degraus do tribunal. A foto viralizou em minutos, mostrando nossa cidade completamente dividida. Vans de notícias de 3 estados começaram a aparecer. A mãe do Rafael organizou reunião de grupo de apoio no centro comunitário naquele fim de semana, onde 23 de nós sobreviventes nos reunimos num círculo de cadeiras dobráveis. A garota da turma do professor Santos continuava enrolando o cabelo no dedo enquanto falava sobre como o professor imediatamente virou carteiras para fazer barreira. Outra criança da ala de ciências descreveu o professor puxando eles para a sala de armazenamento químico e bloqueando a porta com arquivo. Todo mundo tinha a mesma história, exceto nós. Professores deles os protegeram. O nosso tentou nos matar. Uma garota apenas olhou para mim e disse: "Não deveríamos ter que nos salvar." Todo mundo concordou. O Conselho Estadual de Educação finalmente lançou investigação no dia 35 depois que pressão da mídia ficou intensa demais. Rebeca me ligou naquela tarde para dizer que estavam intimando 10 anos de registros do distrito escolar. Ela disse que investigadores encontraram 17 queixas formais contra a professora Silva que nunca foram documentadas adequadamente. Acusações criminais contra administradores que a encobriram estavam agora na mesa. Mamãe organizou jantar com a família do Rafael naquela noite, onde todos sentamos ao redor da mesa de jantar empurrando comida nos pratos. O pai do Rafael continuava tentando falar sobre planos universitários para ano que vem, mas as palavras apenas ficavam penduradas lá. A mãe dele mencionou ideias de férias de verão, mas parou no meio da frase quando o carro falhou lá fora e todos nós pulamos. Estávamos todos fingindo que não éramos diferentes agora, que sons altos não nos faziam congelar, que sombras não faziam nossos corações dispararem. No dia 40, me encontrei no prédio da Assembleia Estadual, com o microfone na minha frente, 300 pessoas na audiência. O comitê legislativo sentou atrás da mesa longa, tomando notas enquanto li da minha declaração preparada. Disse que a professora Silva transformou a autoridade em arma, enquanto havia arma na nossa escola. Disse que ela escolheu ego sobre nossas vidas. Perguntei quantas queixas leva antes de alguém agir. Os representantes apenas me encararam quando terminei. 2 dias depois, zelador chamado Francisco contatou nossa advogada com algo enorme. Ele tinha filmagem de segurança de 3 anos atrás que ninguém sabia que existia porque era de sistema de câmera antigo que esqueceram de desconectar. O vídeo mostrava João saindo da sala da professora Silva com lágrimas escorrendo pelo rosto antes de socar parede tão forte que os nós dos dedos sangraram. O carimbo de tempo combinava exatamente com o dia que João registrou queixa contra ela. A investigação original nunca incluiu essa filmagem porque ninguém pensou em checar o sistema antigo. A família do Bruno nos ligou no dia 42 para dizer que estavam se juntando ao processo de novo. A empresa do pai dele misteriosamente recuperou todos aqueles contratos no mesmo dia que a FBI começou a investigar cunhado da professora Silva por intimidação de testemunha. O pai dele disse que algumas coisas são mais importantes que dinheiro, mas todos sabíamos a verdade. O cunhado recuou quando agentes federais apareceram no escritório. O grande júri se reuniu na semana seguinte e elevou as acusações da professora Silva para tentativa de homicídio por indiferença depravada. O advogado dela foi nas notícias chamando de excesso prosecutorial, mas o promotor fez coletiva explicando que manter crianças expostas durante situação de atirador ativo mostrava desprezo extremo pela vida humana. Especialistas legais na TV disseram que essa acusação normalmente só se aplica a mortes por dirigir bêbado, mas esse caso podia estabelecer novo precedente. Rafael recebeu carta de admissão antecipada para a Universidade Estadual no dia 45, mas ligou naquela tarde para adiar por ano sabático. Veio naquela noite e sentamos na varanda enquanto ele explicava que não podia me deixar enfrentar o julgamento sozinha. Nós dois sabíamos que o que tínhamos não era mais coisa normal de adolescente. Estávamos conectados por algo mais escuro agora, algo que ia além de amor para a sobrevivência compartilhada. Dia 47 foi meu primeiro dia bom desde o tiroteio. Passei 6 horas inteiras sem pensar nisso enquanto ajudava a mamãe a reorganizar a garagem. Então a culpa me atingiu como caminhão. Como eu podia esquecer mesmo por minuto quando 2 crianças estavam mortas? Dr. Patel disse que cura não é linear durante nossa sessão, mas parecia traição. Parecia que estava abandonando as crianças que não conseguiram sair. O Conselho Estadual fez audiência no dia 50 para revogar licença de ensino da professora Silva. Ela apareceu de terno preto, alegando que isso era linchamento de educadora dedicada. Quando mostraram depoimentos de 37 ex-estudantes descrevendo o comportamento dela, ela os chamou de crianças fracas que não conseguiam lidar com padrões altos. Vários membros do conselho visivelmente se afastaram dos microfones. A mulher conduzindo a audiência teve que pedir ordem 2 vezes quando a professora Silva começou a gritar sobre cultura do cancelamento. Votaram unanimemente para revogar licença permanentemente e encaminharam caso para procurador-geral para acusações adicionais relacionadas à colocação de criança em perigo durante carreira
carreira inteira. As próximas semanas passaram num borrão de reuniões legais e sessões de terapia até detetive Santos me ligar no dia 52 com notícias que fizeram minhas mãos tremerem tanto que derrubei telefone. Ela estava cavando através de arquivos pessoais antigos no escritório do distrito quando encontrou pasta lacrada de 2009 sobre transferência da professora Silva da escola Westfield. Estudante lá tinha tentado se matar e deixado bilhete de 3 páginas nomeando professora Silva especificamente pela humilhação diária e jogos mentais que a empurraram àquele ponto. Escola mudou professora Silva para nosso distrito discretamente em vez de investigar porque a esposa do superintendente era prima da professora Silva. Em horas da detetive Santos vazar isso para amigo repórter, meu telefone começou a explodir com notificações de grupo do Facebook chamado Sobreviventes de Patrícia Silva, que já tinha 200 membros. Ex-estudantes de 3 escolas diferentes estavam compartilhando histórias voltando 25 anos sobre táticas dela, humilhação pública, como ela daria instruções contraditórias, então puniria crianças por estar confusas, como fazia gaslighting de estudantes sobre coisas que disse minutos antes. Uma garota de 1998 escreveu que professora Silva disse que ela era burra demais para a faculdade na frente da turma toda, então negou quando pais reclamaram. Outra criança de 2003 disse que professora Silva o fez ficar na frente da turma enquanto listava tudo errado com redação dele, incluindo zombar da gagueira. O padrão era sempre o mesmo, sempre protegido por administradores que achavam mais fácil transferi-la do que lidar com queixas. 2 dias depois, mamãe me levou para conhecer os Johnsons e os Garcias, cujas crianças Michael e Sofia morreram no tiroteio que ficaram nas carteiras seguindo ordens da professora Silva. Senhora Johnson segurou minha mão enquanto lágrimas rolavam pelo rosto e disse que não culpava nenhum de nós sobreviventes. Voz do Sr. Garcia quebrou quando me disse: nós lutamos para nos salvar enquanto as crianças deles nunca tiveram chance porque seguiram regras. Sentamos na sala deles chorando juntos por 1 hora, olhando fotos de Michael e Sofia no baile, apenas 3 semanas antes de morrerem. Rebecca ligou naquela tarde com atualizações sobre a estratégia da acusação e o que ela me disse me fez correr para banheiro vomitar. Tinham evidência de que professora Silva sabia que João provavelmente estava mirando nela baseado em incidentes anteriores, onde ele a confrontou depois da aula, mas deliberadamente nos manteve expostos como forma de tortura psicológica. Promotores iam argumentar que ela nos usou como escudos humanos para a ego dela, que preferia arriscar nossas vidas do que admitir que estava errada sobre lockdown. A verdade era mais horrível que qualquer coisa que imaginamos, que ela nos viu como adereços no jogo de poder dela, mesmo com o atirador no prédio. No dia 56, advogados do distrito escolar estavam em modo pânico total e ofereceram acordo de 30 milhões de reais dividido entre todas as famílias, não admitindo erro, mas reconhecendo falhas na supervisão. Algumas famílias aceitaram imediatamente porque não podiam bancar anos de batalhas legais, mas meus pais e 12 outras famílias seguraram por justiça criminal, não apenas dinheiro. Rafael me buscou 2 dias depois para visitar o memorial que tinha crescido em frente à escola. Centenas de flores e ursinhos de pelúcia e fotos cobrindo degraus da frente. Alguém tinha deixado cópia do manual estudantil com procedimentos de lockdown marcados em amarelo, bilhete anexado que dizia: essas regras salvam vidas quando professores as seguem. Ficamos parados de mãos dadas, lendo todas as mensagens que pessoas tinham deixado quando Rafael viu algo que o fez apertar meus dedos tão forte que doeu. Entre 2 coroas de flores estava a cópia impressa do manifesto do João que equipes de defesa tinham acabado de ter acesso. 5 páginas detalhando métodos de ensino da professora Silva como manual de tortura psicológica. Ele documentou humilhação pública, instruções deliberadamente confusas, seguidas de punição por não ouvir, gaslighting sobre coisas que ela disse ou fez, exemplo após exemplo com datas e testemunhas. FBI tinha verificado cada incidente que ele descreveu através de entrevistas com ex-estudantes. Aquela mesma semana, ex-assistente de ensino da professora Silva de 2015 finalmente quebrou o silêncio numa entrevista com notícias locais. Tinha saído depois de um semestre porque não podia mais assistir o que professora Silva fazia com estudantes. Até relatou para diretor Ferreira. Mas nada foi feito porque professora Silva tinha estabilidade e sindicato lutaria contra qualquer ação disciplinar. Outro administrador que escolheu o caminho fácil sobre proteger crianças, outro adulto que podia ter parado isso anos atrás. Francisco, o zelador encontrando filmagem de segurança esquecida num sistema de câmera antigo, é energia de dispositivo de enredo clássico, salva o dia. Embora suponho que vida real às vezes entrega evidência embrulhada para presente com laço quando você mais precisa. Depoimento do Bruno aconteceu no dia 62, pais mandaram transcrição depois, que estavam tão orgulhosos de quão forte ele foi. Voz dele aparentemente nunca vacilou quando disse: professora Silva nos ensinou que a autoridade era mais importante que segurança, mas naquele dia, ensinei todo mundo que sobrevivência é a única coisa que importa. Promotor perguntou se ele me culpava por desafiar professora Silva, e Bruno disse que eu era a única adulta naquela sala que agiu como uma. Que garota de 17 anos mostrou mais liderança que mulher com 25 anos de experiência de ensino. FBI apareceu na casa do cunhado da professora Silva na manhã seguinte com mandado por intimidação de testemunha e obstrução da justiça depois de pegarem ele numa gravação ameaçando parceiros de negócios do pai do Bruno se Bruno não mudasse testemunho. Rede de apoio inteira dela estava desmoronando enquanto pessoas percebiam os cumprimentos que ela foi para se proteger, contratando investigadores particulares para escavar sujeira sobre famílias de estudantes, fazendo o cunhado pressionar qualquer um que pudesse testemunhar contra ela. 2 semanas depois, sentei na mesa da cozinha com Rebecca, promotora, falhando páginas de notas para minha declaração de impacto da vítima. Ela empurrou o bloco legal para mim e disse para não me segurar porque júri precisava entender tudo o que professora Silva fez naquele dia.
Rafael sentou ao meu lado, mão no meu joelho debaixo da mesa enquanto escrevi sobre como ela nos manteve nas carteiras enquanto o atirador andava pelos corredores. Escrevi até minha mão cãibrar, então digitei no laptop, então escrevi mais. Palavras saíram raivosas primeiro, depois tristes, depois apenas cansadas. Rebeca leu meu rascunho e concordou. Me disse que isso ajudaria a júri ver verdade. 2 dias depois, o escrivão do tribunal ligou para dizer que julgamento estava marcado para 3 meses. 3 meses inteiros de espera. Tentei voltar para coisas normais como preparação para vestibular, candidaturas universitárias. Mas como você escreve sobre objetivos futuros quando quase não teve futuro? A redação do vestibular perguntava sobre desafio que superei e apenas encarei página em branco por horas. Então no dia 70, meu telefone explodiu com mensagens do Bruno. Professora Silva tinha mandado e-mail para pais dele dizendo que filho estava confuso sobre o que aconteceu e sugerindo que conseguissem terapia para ajudá-lo a lembrar corretamente. Promotora aprendeu em 2 horas. Vans de notícias apareceram na casa dela, pegaram ela sendo levada algemada enquanto gritava sobre ser perseguida por manter ordem. Juiz marcou a audiência de emergência na manhã seguinte. Sentei na galeria assistindo o promotor mostrar e-mail e explicar como professora Silva tinha violado condições da fiança contatando testemunhas. Juiz nem deixou o advogado dela terminar argumento antes de revogar fiança. Oficiais do tribunal se moveram em direção a ela e ela se levantou rápido, derrubando o copo d'água. Pela primeira vez desde tudo começar, vi medo real nos olhos dela enquanto colocavam algemas. Ela olhou direto para mim enquanto a levavam pela galeria. Pude ver bater nela que não estava mais no controle. 2 noites depois, mamãe me encontrou na mesa da cozinha às 3 da manhã cercada de rascunhos de redação universitária. Minha redação do vestibular era sobre o dia que escolhi sobreviver apesar das ordens da professora. Mamãe leu por cima do ombro e disse que não precisava escrever sobre isso se fosse difícil demais. Disse que precisava porque era quem eu era agora. Nós duas sabíamos que nunca seria a pessoa que era antes daquele dia. O julgamento começou 3 meses depois numa manhã fria de segunda. Declaração de abertura do promotor incluiu tocar áudio do meu telefone que estava gravando para projeto de aula. Você podia ouvir tiros ficando mais próximos, estudantes chorando e voz da professora Silva clara como dia dizendo que estávamos sendo histéricos e fabricando medo. Vários jurados colocaram mãos sobre bocas. Professora Silva sentou na mesa da defesa de terno cinza, ainda agindo como se fosse vítima. No dia seguinte, testemunhei por 4 horas diretas. O promotor me levou através de cada segundo daqueles 47 minutos, me fazendo descrever onde todo mundo estava sentado, que professora Silva disse, como ela bloqueou o interruptor de luz. Advogado dela tentou me fazer parecer como alguma criança rebelde que só não gostava de autoridade, mas mantive calma e apenas continuei repetindo fatos. Quando perguntou por que desafiei ordem direta de professora, olhei para a júri e disse que escolhi viver enquanto ela escolheu ego. Ninguém disse nada por uns 10 segundos. No dia 3, Rafael subiu ao banco de testemunhas e falou sobre receber meus textos sobre esconder naquele armário sabendo que eu estava em perigo. Voz dele quebrou quando descreveu o momento que pensou que eu estava morta porque parei de responder. Advogado da professora Silva objetou, chamando de manipulação emocional, mas juiz disse que júri precisava entender trauma que ela causou mantendo estudantes expostos. Rafael teve que fazer 3 pausas para se recompor. Dia 4 mudou tudo. A acusação tinha melhorado o áudio da filmagem de segurança usando alguma tecnologia do FBI, e você podia ouvir coisas que não conseguíamos distinguir antes. Carimbo de tempo 9:47, logo depois dos primeiros tiros, voz da professora Silva veio cristalina. Se isso é real, eles merecem o que conseguirem por não me respeitarem. Jurado realmente ofegou alto. Até advogado dela pareceu chocado porque isso não estava em nenhum material de descoberta. Juiz teve que decretar recesso quando pais na galeria começaram a gritar. Dia 5, professora Silva decidiu testemunhar contra conselho do advogado. Sentou no banco de testemunhas insistindo que manteve ordem perfeita, que nunca estivemos em perigo real, que estava sendo perseguida por ter padrões. Disse que estava nos protegendo de pânico e que correr seria mais perigoso. O promotor a deixou falar por 20 minutos, então fez uma pergunta que fez o tribunal inteiro ficar silencioso. Você reconheceu a voz do João Santos quando ele estava no corredor fora da sua sala? Professora Silva congelou completamente, boca abrindo e fechando como peixe. Depois de talvez 15 segundos, sussurrou sim. O tribunal explodiu com pessoas gritando e chorando, e juiz teve que bater martelo várias vezes para ter controle. O promotor se levantou devagar depois que ficou quieto de novo e andou direto para a cara da professora Silva. Ela fez pergunta que todo mundo estava pensando, mas ninguém queria ouvir alto. Professora Silva sabia que era João Santos naquele corredor, o mesmo João Santos que registrou 3 queixas contra ela ano passado. Mão da professora Silva começou a tremer e rosto foi de vermelho para branco para cinza em cerca de 5 segundos. O tribunal inteiro prendeu respiração esperando resposta. Finalmente, ela rachou e começou a gritar sobre como João precisava aprender respeito, assim como todos nós. Membros do júri se olharam com bocas abertas e senhora na fileira de trás começou a chorar. 3 semanas depois, todos voltamos para dia do veredicto e você podia sentir tensão como eletricidade no ar. Júri levou 6 horas para decidir, mas quando voltaram, a acharam culpada de tudo. 23 acusações de colocar crianças em perigo, mais algo chamado indiferença depravada que soava ainda pior. Professora Silva caiu na cadeira quando leram pela primeira vez, parecia assustada em vez de zangada. O juiz disse que ela podia pegar até 25 anos, e famílias das 3 crianças que morreram começaram a soluçar. 2 semanas depois disso, tive que ler minha declaração de impacto da vítima na sentença. Minhas mãos estavam suando tanto que mal conseguia segurar papel, mas me forcei a olhar para ela enquanto falava. Disse que ela me ensinou que estar no comando sem ser inteligente sobre isso era perigoso, que tentar controlar pessoas sem se importar com elas era apenas ser malvada. Disse que carregaria aqueles 47 minutos comigo para sempre, mas ela teria que carregar o que escolheu fazer. Juiz deu 18 anos com chance de liberdade
liberdade condicional depois de 12. Quando guardas colocaram algemas nela, ela se virou para todos nós e disse que estava apenas mantendo padrões. Mesmo então, ela não entendeu. Talvez fosse a pior parte de tudo. Um mês depois, Rafael e eu sentamos no carro dele assistindo trabalhadores instalarem novos detectores de metal e câmeras na escola. Éramos diferentes agora, unidos pelo que aconteceu, mas também apenas diferentes por dentro. Rafael pegou minha mão e disse: sobrevivemos. E desta vez, não era pergunta. Bruno foi à reunião do conselho escolar naquela primavera e deu discurso incrível sobre consertar como lidam com queixas de professores. A voz dele era forte e clara. Nada como criança assustada que quase ficou na cadeira naquele dia. Disse: nenhum estudante deveria ter que escolher entre notas e ficar vivo. Comecei na universidade estadual naquele outono estudando política educacional porque alguém precisa consertar essas coisas. Minha colega de quarto não sabia sobre o que aconteceu. E por algumas semanas, eu era apenas Bruna em vez da garota do tiroteio. Parecia bom, mas também estranho manter essa coisa enorme dentro de mim. Reabriram sala 203 como sala memorial em novembro, pediram para eu falar na cerimônia. Ficar onde professora Silva costumava ficar parecia tão estranho, mas disse a todo mundo que proteger crianças não é apenas sobre fechaduras e simulacros. É sobre ouvir quando dizem que algo está errado. Mamãe me levou para casa nas férias de inverno e passamos pela escola onde crianças estavam jogando basquete como se nada tivesse acontecido lá. Disse que pareciam tão novas e ela disse que todas éramos naquela época. Nós duas sabíamos que nunca seria tão nova de novo porque a inocência era outra coisa que morreu naquele dia. Rafael e eu nos encontramos no nosso café antigo quando estávamos em casa da faculdade para feriados. Ainda checávamos onde eram saídas e pulávamos quando alguém derrubava a bandeja, mas estávamos aprendendo a viver com isso. Rafael segurou minha mão e disse que estávamos escrevendo novos capítulos agora, o que soava piegas, mas também era verdade. Cicatrizes sempre estariam lá, mas éramos mais do que o que aconteceu na sala 203. Éramos as crianças que se recusaram a ficar nas cadeiras quando levantar significava ficar vivos.